No dia 3 de julho de 1959, a companhia McDonnell celebrou seu 20º aniversário. Na ocasião, o XF-4H foi batizado formalmente de Phantom II, em referência ao F-1H Phantom. O F-1H, ou simplesmente FH, foi o primeiro caça-jato operacional na Marinha norte-americana, além de ter sido o primeiro caça construído pela McDonnell para a Marinha. Começou a operar em 1948, mas apenas 60 aeronaves foram construídas. Apenas 5 anos depois, foram retiradas de operação, principalmente por causa de seus desempenhos, que não eram melhores do que de aeronaves equipadas com motores a pistão. A pouca fama do FH Phantom permitiu logo que o Phantom II tomasse seu lugar, sendo referido apenas como Phantom. Os protótipos experimentais continuaram a ser usados para vários programas de testes, quando em 21 de outubro de 1959, o primeiro XF-4H1 142-259 sofreu uma falha no motor direito, o que o levou à sua queda, matando o piloto de teste Gerald Husbeck. Nessa época, a General Electric declarou que o motor projetado para o Phantom II, o J79GE8, sofreria alguns atrasos em seu desenvolvimento. A McDonnell então deveria instalar motores J79GE2, usados até então. As aeronaves construídas com esse motor menos potente receberiam a codificação F4H1F, denotando a modificação extraordinária. Os aviões equipados com motores originais, J79GE8, manteriam o codinome F4H1. Os testes em porta-aviões aconteceram durante o primeiro semestre de 1960, com os protótipos de pré-produção. Os protótipos decolaram e pousaram no navio aeródromo Independence. A primeira decolagem ocorreu em 15 de fevereiro de 1960. Em alguns testes, apesar de concebidos como interceptadores, os protótipos decolavam com lastros em forma de bombas de queda livre. A partir de abril, o navio aeródromo Intrepid, muito menor, começou a ser usado nos testes de pouso e decolagem dos protótipos. Eram testes para adoção do Corpo de Fuzileiros Navais. O Phantom II desenvolveu uma relação impulso-peso nunca antes alcançada por qualquer caça norte-americano produzido até então. No último trimestre de 1960, a Marinha começou a formar o primeiro esquadrão para treinar os futuros tripulantes. O Esquadrão de Caça 101, com base em Key West, na Flórida, foi restabelecido na Naval Air Station Ocean, Virgínia, para começar a instrução de futuros instrutores. Como a Marinha não operava um caça biposto desde o Douglas F-3D-2 Skyknight, usado na Guerra da Coreia, vários Skyknights foram resgatados de Litchfield Park, no Arizona, e reformados e convertidos para treinamento dos pilotos de Phantom, sob a designação F-3D-2T. Em 1962, essa aeronave ainda seria renomeada TF-10B. O primeiro esquadrão convertido foi o Esquadrão de Caça 121, baseado na Naval Air Station Miramar, na Califórnia. Em agosto de 1962, o porta-aviões Enterprise foi o primeiro a receber F-4, que equipou o Esquadrão de Caça 102. Ansiosa para apresentar seu novo e poderoso caça ao outro lado da cortina de ferro, a Marinha utilizou o segundo protótipo XF-4H1, o 142-260, com algumas modificações, para estabelecer um novo recorde mundial de altitude. Batizado Projeto Top Flight, o feito foi alcançado em 6 de dezembro de 1959, pelo coronel Lawrence Flynt Jr. Para alcançar esse registro, Flynt subiu até 14.325 metros, depois acelerou em voo nivelado até alcançar Mach 2.5 e a partir daí iniciou outra subida em ângulo de 45 graus até 27.400 metros, quando desligou seu motor e com o impulso chegou a 30.040 metros, de onde começou a cair. A 21.300 metros, ele religou os motores e fez um pouso normal. Flynt havia quebrado o antigo registro que era de 28.851 metros, estabelecido pelo Major Ilyushin, da União Soviética, em um Su-9 modificado. Em 5 de setembro de 1960, o Tenente-Coronel Thomas Miller,
No avião de série modificado F4H1F 145-311, alcançou a velocidade média de 1.958 km por hora em circuito fechado de 500 km. No dia 25 daquele mês, o coronel John Davis registrou 2.237 km por hora no circuito fechado de 100 km, voando a 13.770 metros de altitude. Em 1961, a Marinha começou voos para estabelecer novos registros de velocidade em baixas altitudes, batizando o projeto de Operação Sage Burner. O F-41F 145-316 começou a ser usado para este fim em maio daquele ano, mas no dia 18, sob controle do coronel Filsman, o voo terminou em tragédia, quando a aeronave não suportou as oscilações e vibrações e acabou partindo-se e explodindo, matando o piloto. Em agosto do mesmo mês, novas tentativas foram bem-sucedidas. Em 28 de agosto, o tenente Huntington Hardesty alcançou, com o F-41F 145-307, a velocidade média de 1.453 km por hora ao longo do percurso de 3 km em baixa altitude, voando em média a 40 metros da superfície. Em 22 de dezembro de 1961, o tenente-coronel do Corpo de Fuzileiros Navais, Robert Robinson, usou o XF-4H1 142-260 para registrar um novo recorde mundial de velocidade absoluta, alcançando 2.585 km por hora em sua segunda tentativa. O fato ocorreu em uma altitude de 13.700 metros, mantendo a velocidade em percurso entre 15 e 25 km. Esse feito do Corpo de Fuzileiros Navais norte-americanos foi registrado como Operação Skyburner. Ainda com o XF-4H1 previamente modificado, o coronel George Ellens estabeleceu um novo registro de altitude sustentada, mantendo o voo a 20.252 metros de altitude. Em 24 de maio de 1961, para comemorar os 50 anos da aviação naval, 5 F-4H1 da Marinha decolaram em intervalos cronometrados de Ontário, Califórnia, para Floyd Bennett Field, no estado de Nova York. Eles executaram voos de cruzeiro intercalados com voos supersônicos. No trajeto, cada um deles foi abastecido 3 vezes por aeronaves A3D-2 Skywarriors, carregando tanques especiais de reabastecimento. 3 dos Phantoms completaram o trajeto, quebrando o recorde de novembro de 1957, registrado por um RF-101C Voodoo da Força Aérea. O Phantom II mais veloz, o 148-270, alcançou a velocidade média de 1.405 km por hora. Os desempenhos do F-4H despertaram a atenção do comando da Força Aérea, que decidiu analisar o F-4H1 no final de 1961. Uma avaliação comparativa entre os desempenhos do F-4H1 e do interceptador F-106A mostrou que o Phantom alcançava maior velocidade final, maior altitude e maior raio de combate. Tinha melhor aceleração, podia transportar maior carga bélica e seu radar tinha um alcance 25% maior. Para missões de bombardeio ou ataque, o Phantom, comparado ao F-105, transportava carga bélica semelhante, mas era muito mais ágil. Para missões de reconhecimento, além de melhor desempenho que o RF-101, o F-4H1 podia executar missões de reconhecimento noturnas. Na prática, um único Phantom provou ser mais versátil que 3 aeronaves da Força Aérea. Em janeiro de 1962, a Força Aérea admitiu obter uma variante do F-4H. Neste mês, a Marinha cedeu à Força Aérea 2 F-4H1, o 149-405 e o 149-406, para avaliação e adaptação às suas necessidades. Os aviões foram entregues à Base Aérea Langley, situada na Virgínia, e eles receberam as cores da Força Aérea e a inscrição F-110A no nariz. F-110A seria a designação do avião na Força Aérea. Após as análises iniciais, já em março, a McDonnell recebeu o pedido da Força Aérea para a construção de um protótipo modificado com suas exigências. Em agosto daquele ano, foram feitas modificações no protótipo para utilizá-lo também como aeronave de ataque, sendo rebatizado pela McDonnell como Spectre, mantendo a tradição da McDonnell de nomear seus aviões com codinomes de entidades de crenças diversas,
como Phantom, Demon, Banshee, Goblin, Voodoo. Embora a versão naval fosse mais pesada do que necessitaria para operar pela Força Aérea, por causa do trem de pouso reforçado e outros dispositivos de aeronaves navais, a Força Aérea norte-americana resolveu manter estes dispositivos, já que o trem de pouso reforçado seria útil na utilização em pistas defeituosas, danificadas ou de terra batida. As asas dobradiças facilitariam o estacionamento em pequenos hangares, e o gancho na cauda podia ser útil em pistas curtas, cujo em seu final instalar-se-iam cabos de apoio. Enfim, manter as características do Phantom naval seria vital para operá-lo com a infraestrutura vietnamita. No próximo vídeo, falaremos da introdução e serviço do F-4H-1, da nova nomenclatura que passou de F-4H e F-110 para F-4 e da retirada de operação do Phantom. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like e inscreva-se no nosso canal.